Graças e paz, amados. Hoje vamos dar início a uma nova série de estudos que vai ser sobre meditações, as meditações sobre o Reino de Deus. Hoje, primeiro, como primeira parte, vamos pensar sobre Mateus 6:33, que nos orienta, nos conclama a que a gente busque primeiro o Reino de Deus. A palavra de Deus diz assim, Mateus 6:33: Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, que o Senhor permita que eu e você, ao entrarmos na meditação desse texto, ouvindo essa mensagem, que a palavra dele possa nos dar força para que a gente possa continuar seguindo ele. Que a gente não venha ser vencido pelas dificuldades da vida e que a gente venha entregar esse tempo que estamos gravando e o tempo que você está ouvindo nas mãos do Senhor. E confiar que o Espírito Santo vai se encarregar de fazer na minha vida e na sua vida aquilo que é a vontade do Pai. Então, vamos a esse texto, né? Entendendo que eu e você, eu estou aqui falando, você vai ouvir depois da gravação, e você gostaria que você não somente ouvisse, mas que você se juntasse a mim e meditasse. Que a gente busque meditar sobre a palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo realmente fale aos nossos corações. Porque muitas vezes a gente para ouvir uma mensagem e esquece dela logo depois. A meditação ela é muito importante exatamente por quê? Porque se a gente ouve a palavra de Deus e medita, a gente não a perde. Mas se a gente não medita, ela acaba fugindo do nosso coração. Então, depois que a gente está num momento de comunhão, de gozo, se a gente não reflete sobre aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo com o tempo se dissipa. E a Bíblia nos diz que a gente precisa meditar, que a gente precisa pensar, que a gente precisa orar sobre ela e realmente abrir o nosso coração para a sua palavra, deixando que ela mergulhe profundamente em nossos corações e nos transforme. E isso só à luz do Espírito Santo de Deus. Então, eu penso que isso é algo que o mundo moderno perdeu, esse tempo moderno, né? Perdido em arte de meditação, e por isso a vida espiritual do povo de Deus tem sido rasa, tem sido superficial, tem sido irreal. Agora, a meditação aprofunda a nossa vida espiritual? Sim, aprofunda. E por isso que eu gostaria que você se juntasse a mim, não simplesmente para ouvir, mas meditar sobre o que você ouve. Porque agora você não tem mais a desculpa da falta de tempo, você tem o tempo do isolamento, você tem o tempo da quarentena. E o Senhor nos convida para que o nosso coração medite em Mateus 6:33. E essas palavras, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, são ditas pelo nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não são apenas uma exortação, tá? Isso é um mandamento. Ele nos manda buscar o reino de Deus e a sua justiça primeiro, para que depois todas as coisas venham nos ser acrescentadas, as demais coisas. Então, o que seriam essas demais coisas? Se você ler os versículos que antecedem o versículo 33, né, as demais coisas vão estar relacionadas às coisas dessa vida, da nossa vida biológica. As demais coisas são as coisas desse mundo, que a gente come, que a gente bebe, com que a gente se veste. Portanto, comer, beber e vestir são as necessidades dessa vida. A gente vive nesse mundo, por isso a gente precisa comer, né? A gente precisa beber, a gente precisa se vestir para poder viver. E, vendo esses dias, eu saí hoje, vi as filas das várias lotéricas, de algumas agências da Caixa Econômica superlotadas, apinhadas de pessoas. Então, o que essas pessoas estão buscando? Buscando primeiro essas coisas, né? E então, se temos tempo, energia, depois eu vou buscar o reino de Deus. A gente reverte a prioridade que o nosso estabelece, e isso é normal para as pessoas do mundo, para quem não tem um compromisso com o Senhor nosso Deus. Portanto, elas precisam ajudar a si mesmas, elas precisam cuidar de suas vidas para viver, elas se preocupam, elas buscam, elas são cuidadosas sobre as coisas, porque ninguém vai cuidar delas. Elas têm que cuidar de si mesmas, o que comer, o que beber, o que vestir, e isso é a vida delas, na cabeça delas, e é para isso que elas vivem. Tá? Elas não se preocupam em primeiro buscar o Senhor. Esse é o propósito da vida delas, né?
nada mais. Elas são conscientes disso, elas vivem ansiosas, elas buscam por isso, elas dão as suas vidas por isso, e isso é certo, obviamente, para aquelas pessoas que não estão em Cristo. Nosso Senhor Jesus, ele mesmo disse, estas coisas os gentios procuram. E nós somos um povo celestial, não é? Então a gente que crê no Senhor Jesus, nós que vivemos de cima, que nascemos de cima, nós somos transportados do império deste mundo para o reino do seu Filho amado, do Filho do seu amor. Ou seja, nossa cidadania ela está nos céus, nós somos um povo celestial, mas vivemos na terra. Vivemos, por assim dizer, em dois reinos, né? Por um lado, vivemos no reino de Deus, tá? Como é que a gente sabe disso? Jesus, ele disse no seu diálogo com Nicodemos de forma extremamente clara. Ele diz, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós somos nascidos do Espírito, fomos transformados da terra para o céu, temos uma nova vida, estamos sob um novo governo. Por um lado, obviamente, a gente pertence ao reino de Deus, onde nossa cidadania e a nossa lealdade se encontram. Só que, por outro lado, a gente ainda vive na terra. E como é que a gente pode viver sobre essa terra como filhos do reino? É sobre isso que a gente vai refletir. E eu penso que esse é um problema muito prático, porque todos nós estamos envolvidos nisso e temos que encontrar uma forma para viver como povo celestial nessa terra. Então, qual deve ser nossa prioridade? Como é que a gente deve viver? A gente deve viver como pessoas desse mundo? Eu tenho visto e fico entristecido muitos cristãos recebendo um monte de mensagens mentirosas de várias vertentes políticas, de várias vertentes ideológicas, e essas pessoas vivem sedentas por essas notícias, matam e morrem por essas notícias e são cristãos. Esquecem-se daquilo que o Senhor nosso Deus nos diz claramente em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Então é importante, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8 também, é muito importante você ler depois, tá certo? Então, essas pessoas estão buscando as coisas terrenas, cristãs, estão se esquecendo. Jesus disse claramente uma coisa fundamental, o meu reino não é desse mundo. Olha que lindo, né? E a gente está envolvido com o reino do mundo, esquecido dessa fala de Cristo. Meu reino não é desse mundo. Não sei se é verídico, mas ontem eu recebi uma mensagem de que dizia que a filha do dono do Santander, que morreu ontem ou anteontem por causa do coronavírus, ela disse o seguinte, o que ele precisava era de ar, que é gratuito. O dinheiro que a gente tem não pôde comprar. Então, isso mostra claramente o que Jesus diz para nós, que a gente não deve amar o mundo. Né? Jesus usou uma parábola sobre o homem rico que tinha tanto que não sabia o que fazer com sua abundância e disse, já sei o que farei. Vou demolir meus celeiros, vou construir um bem grande, vou colocar nele muitos grãos, então direi à minha alma, alma, não precisa se preocupar mais, tu tens abundância para comer. Nesses dias de coronavírus, nesses dias de pandemia, nesses dias de quarentena, nesses dias de isolamento, o Senhor pode dizer, esta noite pedirei a tua alma. O que acontece, né, com todas aquelas coisas que você acumulou. O autor de Eclesiastes diz, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então, as coisas desse mundo, elas são temporárias. Então, o que são as coisas desse mundo? O apóstolo João diz em 1 João 2, não ameis o mundo nem as coisas desse mundo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, são as coisas que passam. E se a gente busca essas coisas, se a gente coloca nosso tempo nessa vida, se a gente coloca nossa energia, nosso todo em buscar essas coisas, lembre-se, isso é como perseguir o vento ou tentar capturar a nossa sombra, elas cedo passam. E é por isso que o mais sábio dos homens, Salomão, disse, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aí você diz, não, a gente tem que viver, se a gente não busca essas coisas, elas não vão cair do céu. Quem é que vai cuidar de nós? Temos que pensar em nossa segurança, temos que dar nosso tempo ao mundo. Nós sabemos que essa é a estratégia do inimigo. Quando os filhos de Israel, por exemplo, estavam no Egito sob o trabalho duro, eles clamaram ao Senhor. E aí o Senhor enviou Moisés para libertar eles. E quando Moisés enfrenta Faraó e diz, olha, Deus disse, deixa o meu povo ir para que possa me servir, e Faraó disse,
esse povo tem muito tempo para pensar sobre coisas espirituais, sobre coisas religiosas. Vamos aumentar o trabalho deles, que eles trabalhem até a morte para que não tenham tempo para pensar nas coisas espirituais. Todo o tempo deles vai estar ocupado com seus estômagos se tornarão seu Deus e nada mais. Então qual é a sua prioridade? Essa é uma pergunta. Porque essa estratégia do inimigo ela não mudou. Olhe para o povo de Deus hoje, né? A maioria isolada e com medo. Então onde você está? Como você está usando o seu tempo? Para onde vai a energia, os pensamentos seus hoje? O que ocupa toda a sua vida? Será que a gente está se aproximando dos dias finais? Se sim, a pressão do inimigo vai ser ampliada. E poderemos viver sob tais condições, estamos satisfeitos com a nossa vida cristã, né? Onde passamos todo o nosso tempo. Mesmo em quarentena, muitos não têm encontrado tempo para as coisas de Deus. A prioridade continua errada. Nosso Senhor Jesus disse que nós que somos cidadãos do reino de Deus devemos buscar primeiro o reino de Deus. E então todas as demais coisas nos serão adicionadas. Se você crê nisso, isso é verdade para você hoje. Os gentios, né, precisam cuidar de todas as coisas. Mas nosso Senhor Jesus diz, seu Pai Celestial sabe. Olhe para as aves do céu. Olhe para os lírios do campo. Quanto mais preciosos sois vós aos olhos de Deus. Não tomaria ele cuidado de vós se buscares primeiro o seu reino e a sua justiça? Então, qual é o resultado se a gente busca essas coisas do mundo primeiro? E então, se a gente tiver tempo, se a gente tiver energia, a gente busca o reino de Deus. Se a gente viver como as pessoas desse mundo, todas as demais coisas vão nos satisfazer. As pessoas buscam todas as coisas. Comer, beber e vestir. Quanto mais você busca, na verdade, mais você vai querer. Você nunca vai estar contente, satisfeito com as coisas que você tem. E ao mesmo tempo você vai perder o reino. Vale a pena? Então é tempo de despertar. Desperte, vaso de Deus. Qual é a sua prioridade? O reino de Deus ou as coisas desse mundo? Né? Muitas vezes a gente está ocupado com as coisas desse mundo e consideramos elas importantes. Consideramos como se fosse um dever. A gente deve fazer. Isso é algo que a gente tem que fazer, mas as coisas de Deus podem ser postas de lado. Elas não são tão urgentes, não são tão real. As coisas do mundo são reais. Irmãos e irmãs, o que é real? Né? Onde é que a gente está? A gente está tão ocupado com as coisas desse mundo, sabemos muito sobre as coisas desse mundo, mas quanto sabemos do reino de Deus? Estamos no mundo, sim, mas não somos do mundo. Tá? Deus nos parou esses dias exatamente para essa reflexão. Pensa em Abraão, né? Deus o chamou para fora desse mundo, pela fé ele viveu na terra prometida, mas viveu em tendas toda a sua vida. Ele era um estrangeiro, um viajante pelo mundo. A gente é peregrino nesse mundo. Se somos estrangeiros, somos peregrinos. Ló, né? Ele viveu muito tempo justamente com Abraão, mas percebeu que era difícil a relação entre os dois, se tornou um habitante desse mundo. Ele decidiu ir saiu da tenda, decidiu ir para Sodoma e viveu em Sodoma. Só que quando ele está no clímax, que vem aquela fase da destruição, né? Ele é retirado dali e a Bíblia nos adverte algo interessante. Lembre-se da mulher de Ló. Você está lembrando disso? Hoje você tem tempo para refletir. Hoje você tem tempo para pensar. Então, como é que a gente deve viver nessa terra? Isso é uma questão prática, né? Creio que isso afeta a mim e a você, como esses dias estão afetando toda a humanidade. A gente precisa viver, a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa se vestir, a gente precisa cuidar da família. Mas qual é a primeira coisa para nós? Qual é a prioridade? Qual a resposta que você vai dar a essa pergunta? Pense sobre isso. Quem é o primeiro? O que é primeiro? Deus é o primeiro na sua vida? O reino de Deus é a primeira coisa em sua busca? Isso é verdade? Se esse for o caso, né? Nosso Senhor vai dizer, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho visto o noticiário e vejo quantas pessoas estão felizes, aquelas que são curadas, como também aquelas que perderam parentes estão entristecidas. Mas pouco se vê falar sobre Deus. E nós estamos trazendo essa meditação sobre o reino exatamente para você, que é servo de Deus, que está vivendo esse isolamento, para conclamar você a uma dinâmica de oração, a uma vida mais envolvente de oração, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo, nesses dias, mostre à humanidade, certo?
de forma clara que ele veio para que o mundo seja julgado e a humanidade possa refletir e se voltar para Deus.